Olá, cheguei, povo amado de Deus. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Hoje, dia 17 de setembro de 2022. E até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé em Cristo Jesus. Amém, meus amados? A palavra de hoje está na Epístola de Tiago, irmão de Jesus. Amém? Esse Tiago aqui, muitos falam que é Tiago apóstolo. Não é. Esse Tiago aqui é Tiago, irmão de Jesus. Não teria dado tempo do apóstolo ter escrito esta carta, porque o Tiago apóstolo morreu muito no início do cristianismo. Ele morreu por Herodes que manda matar Tiago. E quando a gente lê a carta de Tiago, que é considerado, na separação dessas cartas, tem as cartas paulinas, e essas cartas, a carta de Tiago é considerado como uma carta universal, ou cartas gerais, assim como Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª, 3ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, Judas, elas são consideradas cartas gerais ou universais. Quando Tiago escreve essa carta, a igreja já estava mais montada, a igreja já estava mais arrumadinha, já estava mais organizada. Então, não teria dado tempo da igreja estar dessa forma na época em que Tiago morreu, que foi lá no início. Então, não foi o apóstolo Tiago que escreveu essa carta, tá? Muito possivelmente, assim, mais claramente, foi o irmão de Jesus, que só se converteu quando ele morreu e ressuscitou, porque até então, mesmo sendo o irmão de Jesus, ele via tudo aquilo, mas não acreditava em nada. Aquilo para ele talvez fosse assim, o irmão saiu da caixa, mas na verdade ele estava ali, era o ministério de Jesus, um ministério tão curto, um ministério tão vibrante, um ministério tão forte, mas Tiago só se converteu quando ele verteu o sangue na cruz e ressuscitou. Mas amém pela vida de Tiago, né? Porque deixou aqui uma carta maravilhosa para a gente. E Tiago, logo no início aqui, no prefácio, nas suas saudações, né? Ele fala assim, Tiago, servo de Deus. Você vê que ele não coloca assim, Tiago, irmão de Jesus, né? Você vê que isso não cresceu no coração dele. Ele se via como servo de Deus. Ele não colocou, eu sou o irmão de Jesus, né? Não cresceu aquela coisa dentro dele, né? E às vezes cresce muita gente, eu sou fulano, irmão de ciclana, eu sou servo de Deus. Aí ele fala, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele se coloca que ele é servo, inclusive, do Senhor Jesus Cristo, que era irmão dele. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, as 12 tribos eram todas as tribos que estavam fora da Judéia. Já se encontravam os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, eram os judeus da diáspora, da dispersão, que estava fora da Judéia. Então, ele escreve, por isso que é uma carta universal. Ele escreve para as 12 tribos que estavam na dispersão e que tinham se convertido ao cristianismo. Amém? E nós vamos ler aqui a origem do pecado. Capítulo 1, versículo 12. É uma passagem rápida, é uma passagem bem inteligente de Tiago e vai falar com a gente, tenho certeza disso. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Esse símbolo essa coroa da vida, né, é um símbolo de vitória que a gente recebe, né, depois, recebe em vida até, né, e recebe sobre a morte, mesmo depois da morte, né, é uma promessa que Deus faz, você vai receber a coroa da vida, para aqueles que creem em Jesus. Então, assim, é um símbolo do reconhecimento de Deus, né, porque diferente do que acontecia nesses Jogos Olímpicos, muitas dessas cidades gregas existiam muitos jogos istímicos, Jogos Olímpicos, e eles davam a coroa maior que existia, era uma coroa de louro, feita de louro. E aqui Jesus
fala, né? Eu vou te dar a coroa da vida. Então, assim, é a coroa da vitória. Então, ele faz esse contraponto. Você vai receber, você que perseverar, você que vencer, você que for até o fim, você vai receber a coroa da vida, que é o reconhecimento da tua vitória em Cristo Jesus. A qual o Senhor prometeu aos que amam, como eu falei, prometeu aos que amam. Então, bem-aventurado aquele que desfruta nesta vida e após dela, né, a perseverança de Cristo, né, o amor de Cristo. Bem-aventurados são vocês, né, porque muitos não conseguem enxergar isso. Então, vocês são bem-aventurados, porque vocês conseguiram enxergar isso, vocês reconhecem Cristo como seu Salvador, vocês entenderam a mensagem, vocês são bem-aventurados, porque tem pessoas que infelizmente estão com a mente cauterizada, não conseguem entender a mensagem de Cristo, não entra Cristo no coração, e a gente vê que nessa época aqui estava começando, embora já tenha um tempo de cristianismo, mas era ainda muito novo, porque inicialmente o cristianismo se levantou como uma seita, não se levantou como uma religião. Inicialmente começou como uma seita. Depois que foi vendo-se que ninguém conseguia, ninguém podia com aquilo, porque seita se levanta e morre, se levanta e acaba, se levanta e acaba. E aquilo permaneceu, aquilo era mesmo uma religião, né? Então, bem-aventurado aqueles, né? O homem que suporta com perseverança a aprovação, que é a dificuldade, né? O sofrimento. Que a aprovação vem disso, né? Suporta a aprovação, suporta o crescimento. Porque muitas vezes a gente é esculpido na aprovação. Deus esculpe o caráter da gente quando a gente passa por aprovações, por dificuldades. Diferente de muitas coisas que acontecem, né? Às vezes eu falo assim, as igrejas hoje, elas têm muita coisa assim positivista, né? Vem a Cristo, vem para a igreja, porque eu já falei tanto isso aqui, eu insisto em falar isso, porque é crescente esse número de igreja e é crescente o número de pessoas que acabam caindo nesse tipo de religião, nesse tipo de ensinamento. São falsos mestres que prometem coisas que a Bíblia não está falando, a gente não tem embasamento bíblico, não é escriturístico, vamos dizer assim. Porque Cristo fala que no mundo tereis aflições, isto é bem claro, no mundo tereis aflições. Então, bem-aventurado aqueles que persevera a aprovação, aqui ó, persevera com perseverança a provação. O que é provação? A dificuldade, o sofrimento, a prova que você vai ter, que a gente tem nessa vida, porque o crente tem prova. O crente tem prova. Esse negócio que você vem para a igreja porque tudo será restaurado, você terá sua riqueza, você vai trocar de carro, você terá sua casa, você terá isso. Não que Jesus não possa fazer isso, porque se Jesus quiser fazer isso, Jesus faz. Mas isso não devia ser a nossa preocupação inicial. Aliás, que isso não devia nem ser a nossa preocupação. A nossa preocupação deveria ser a nossa salvação. A nossa preocupação deveria ser a nossa mudança de caráter, porque antes a gente era do mundo, agora a gente não é mais. Então, a preocupação inicial deveria ser essa, e a principal, na verdade, deveria ser essa. Se Jesus vai te prosperar, se vai salvar seu casamento, se vai te curar, isso independe, porque entre nós existem pessoas que ficam doentes, existem pessoas que têm câncer, existem pessoas que têm um casamento abalado, a mulher está na igreja, o marido não está. Existem pessoas que a gente conhece dentro da igreja que têm os filhos que estão no mundo das drogas, no mundo da prostituição, aqui o tanto de pessoas que na rádio de pessoas que pedem oração, que a gente ora para Deus estar libertando essas pessoas. Então, crente tem problema, crente tem dor, passa dificuldade, fica desempregado, tem dor de dente, tem dor de cabeça, tem dor de barriga, tem dor de tudo. Acontece isso, mas Deus fala que é para a gente perseverar, porque a perseverança nos torna melhores. O caráter da gente é esculpido quando nós estamos perseverando, quando a gente está aí perseverando e aguentando isso, né? A aprovação vem
E a gente tem que perseverar nisso, né? Não ficar reclamando e murmurando, o tempo inteiro murmurando, porque Deus tem propósito em cima disso, tem propósito em tudo isso. E esse propósito é conosco mesmo, não é com seu vizinho, não, é com você. Deus sabe porque você está passando pela essa provação. Então, alegre-se, porque Deus sabe o que está fazendo, Ele está esculpindo o seu caráter e você vai sair uma pessoa muito melhor dessa provação. E aí vem aqui, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Tá vendo como você é melhor dessa provação? Então, amados, você vê aí como compensa a gente perseverar na palavra, perseverar no Senhor, porque Ele tem uma coroa para nós e é para aqueles que o amam, aqueles que provam o seu amor em Cristo, esteve com Cristo, mesmo na dificuldade. E eu costumo falar assim, é fácil amar Cristo quando tudo está bem. Quando o nosso casamento está bem, quando tudo está bem, se bem que tudo bem, em todas as áreas, nunca está, né? Sempre tem uma coisinha ou outra. Mas é fácil a gente, eu amo Cristo, está tudo bem. Quando a gente tem uma vida assim, está tudo tranquilo, está todo mundo trabalhando, está todo mundo com saúde. Agora eu quero ver amar Cristo quando bate na porta o desemprego, quando bate na porta uma doença, quando bate na porta algo que te desagrada, quando bate na porta um roubo, aconteceu alguma coisa, você perdeu algo que você tinha valor para você, e às vezes a gente murmura, e isso deixa Deus triste, né? Desagrada o coração de Deus, né? Porque a gente tem que contar as bênçãos que a gente recebe, que são muitas. A própria bênção da salvação é uma bênção assim que não tem preço para a gente, não tem custo, é tanto que Cristo é o nosso Redentor, né? Ele é aquele que pagou as nossas dívidas na cruz, coisa que a gente jamais poderia pagar. Por quê? Porque a gente tem pecado, não tem dinheiro que pague o que Jesus fez, né? Então aí fala aqui, ó, o Senhor prometeu aos que amam, ninguém ao ser tentado diga. Por quê? Ele fala aqui, ó, porque ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta, porque a tentação, ela é de procedência maligna. A tentação, ela é de procedência maligna, não pode ser de Deus. Então, que ninguém fala que for tentado por Deus, ninguém fale isso, porque a tentação é de procedência maligna e em Deus não cabe nenhum tipo de maldade, nenhum tipo, e Deus não quer nada de mal para você. Então, se tem alguém te tentando, você pode ter certeza que não é Deus. Então, você reveja seus conceitos aí, porque Deus não tenta ninguém, não está no caráter de Deus tentar as pessoas, não está no caráter de Deus. Pode ser tentado por Deus, pelo qual a Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça. Olha aí de onde vem a tentação, a sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Eu vou ler até de novo. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, então você examine seu coração. E esta o atrai e o seduz. A cobiça seduz a pessoa. Lembra lá do soldado Acã de Josué, que ele guardou na tenda dele as coisas que era para ele levar para a casa do Senhor? Ele invadiu Jericó, pegou uma capa babilônica, pegou ouro, pegou prata, pegou ciclos de ouro, vários ciclos e guardou debaixo da tenda dele. Aquilo lá foi a cobiça, ele foi tentado por ele mesmo, pela cobiça que existia no coração dele. E quem pagou? Ele e a família inteira pagou, porque é lógico que foi descoberto que ele estava guardando na tenda dele coisas que não era dele, foi coisas que ele cobiçou e teve um preço alto, hein? Teve um preço alto, pagou ele e pagou a família toda dele, porque a família sabia que aquilo estava ali e eles foram omissos, guardaram, ficaram todos quietos. Quando foi na hora de fazer o acerto, a família inteira pagou, a família inteira foi apedrejada, a família inteira foi queimada. Tá vendo como é que é lá? No Vale de Acor. Então, olha, aí é o problema da cobiça, a gente tem que tomar cuidado, que é do outro é do outro, não tenha cobiça no seu coração. A cobiça, ela aponta também à avareza, como já foi dito aqui. Não tenha isso,
Não cobice, isso vai fazer mal para a sua vida, vai fazer mal para o seu ministério, vai fazer mal para o seu andar com Deus, você vai dar um péssimo testemunho disso. A cobiça é a coisa mais triste que existe, porque você cobiça as coisas dos outros, é terrível isso, e a inveja vem junto. E o pior, que às vezes a pessoa não tem inveja do que a pessoa tem, muitas vezes a pessoa tem inveja do que a pessoa é, e aí é triste, hein? Aí é muito triste, né? Você tem inveja do que a pessoa é, porque a pessoa foi fruto do que ela levantou, do caráter dela, foi fruto às vezes de provações que ela passou. Deus esculpiu esse caráter e hoje ela é uma pessoa íntegra, uma pessoa bonita, ela resplandece Cristo no olhar dela, ela resplandece Cristo nas atitudes dela, nos negócios dela, na família dela, nas ações dela. E às vezes a pessoa tem inveja do que ela é e não sabe o que ela já passou. E aqui vai. Então, a cobiça, depois de haver concedido, dá a luz ao pecado. É a mesma coisa que aconteceu lá no Inhacã, né? É aquela coisa, eu vi, eu cobicei, entrou no meu coração e eu guardei. Aí está consumado o pecado. E por que a gente pega, a gente guarda, a gente esconde? Porque o pecado traz vergonha para a gente. Pode perceber que o pecado a gente acaba escondendo, não esconde não? O pecado é algo que a gente esconde, a gente sabe que é pecado, igual Acã, esconde isso, esconde essa capa babilônica, esconde esses ciclos de ouro, esconde essas peças de cobre, esconde tudo, porque é pecado e isso envergonha a gente. Envergonha. Quem não se envergonha do pecado, olha, tá com um problema sério com Cristo, hein? Porque o pecado é para trazer vergonha pra gente. Então cobiças, depois de haver cobiçado, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aí a gente está vendo a genealogia do pecado. Qual que é? A cobiça. Depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E eu não falo da morte física, porque a morte física, eu acho que todo mundo já sacou que todo mundo vai morrer mesmo. Não estou falando da morte física, eu estou falando da morte espiritual, a separação da nossa alma com Deus, que é a pior morte que existe. É essa morte, olha aí, ó. Uma vez consumado, gera a morte. Com certeza, Tiago não está falando da morte física, está falando da morte espiritual. Eu vou dar um conselho para vocês, irmãos, que estão passando por provações, está passando por dificuldade. Isso é algo que acontece na vida, acontece na minha, acontece na vida de todos nós. Todos nós vamos passar a provações, a dificuldade, provações, porque Cristo já falou que ia acontecer assim. É incrível quando as pessoas, a gente vê as igrejas, muitos ministérios falando de uma positividade. Não é isso que a gente vê na Bíblia. Você pode procurar na Bíblia inteira, você não ouve, você não lê isso, você não lê Cristo falando venha a mim, porque você não vê isso. E outra coisa que eu acho que muito errado as pessoas falarem, inclusive eu comentei isso na minha escola bíblica dominical, dê uma chance para Jesus entrar no seu coração, dê uma chance para Jesus. Eu acho essa palavra, eu acho essa frase algo que a gente não devia falar, porque deu uma chance para Jesus, que nada, é Jesus que está dando chance para você, ele já morreu na cruz, ele já morreu pelos seus pecados, então não é a gente que tem que dar uma chance para Jesus, eu vou dar uma chance para ver se ele muda a minha vida, eu vou dar uma chance para ver se funciona. Misericórdia, é Jesus que está te dando uma chance, meu querido, é Jesus que está dando chance para você se salvar desse mundo, porque se não for Jesus, antes de Jesus nascer, era inferno direto. É Jesus que está te dando uma chance para você não pagar os seus pecados, que está aqui, ó, eternamente no inferno. Então não é você que tem que dar chance para Jesus não, tá? É Jesus que está te dando chance. Então se aproveita essa chance e se agarra nela aí, porque tempos ruins vão vir, vai piorar
e Jesus vai voltar, e que ele não pegue a gente de surpresa. E eu vou dar um conselho aqui, que não é meu, que é da Bíblia também, está aqui em Tiago. Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessitar de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá deliberadamente. Está faltando sabedoria? Está faltando entendimento? Não sei o que fazer? Estou perdido? Estou numa situação difícil? Não estou sabendo lidar com isso? Isso é normal do ser humano, a gente não é perfeito o tempo inteiro, a gente não sabe de todas as coisas o tempo inteiro. Peça a Deus sabedoria. A palavra fala que Deus dá sabedoria deliberadamente, tipo assim, não tem porção. Eu vou dar um pouquinho, vou dar um pouquinho, vou dar um tiquinho. A palavra fala que Deus dá sabedoria deliberadamente, dá de montão para você. Então se ajoelha, pede para Deus, Deus me dá sabedoria para lidar com essa situação. Me dá sabedoria para lidar com a minha família, com os meus filhos adolescentes, com meus filhos que já estão casados. Me dá sabedoria no meu emprego, na perseguição que eu estou sofrendo, às vezes no meu emprego, na faculdade, na minha escola. Às vezes a gente passa por isso, o crente passa por isso também. A gente não é blindado, a gente não está numa bola de cristal e nada encosta a gente. Muito pelo contrário, a gente é atacado direto. A gente é atacado por Satanás o tempo inteiro. Então, pede a Deus sabedoria, Ele vai te dar de montão, Ele vai te dar deliberadamente. É só você pedir, Deus, me dá sabedoria, eu preciso lidar com isso, o Senhor me dá. Ele vai te dar, eu tenho certeza disso. Amém, meus amados? Que essa palavra possa entrar no coração de vocês, que vocês possam estar meditando nela, cresça nessa palavra, entenda essa palavra. Se puder ler de novo, novamente, é muito explicativa, é muito didática, é bem fácil da gente entender essa palavra que Tiago está mostrando aí para os crentes que estavam fora de Jerusalém e que atingiu a todos nós agora, que nós somos todos em Cristo, todos irmãos em Cristo. É uma palavra de fácil entendimento, é uma palavra de crescimento espiritual, é uma palavra para você ter perseverança, porque as dificuldades vão vir, mas você é filho de Deus, Deus está te vendo, Deus está protegendo, não vire as costas para quem te salvou, amém? Antes, peça sabedoria, porque você vai sair dessa situação que está te afligindo, em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra, eu acredito que você também crê, amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.